Olá pessoal, nós temos um assunto muito interessante aqui para tratar hoje, que é sobre REPL. O que é esse REPL? Essas letrinhas R-E-P-L, REPL. Vamos dar uma olhada no que é isso e a importância desse REPL nas linguagens de programação. Nas linguagens que nós usamos para programar, tá? Primeira coisa, vamos entender o significado de cada letrinha aqui, tá? R. Esse R é de read, tá? O R do REPL é de read, que significa em inglês ler, leitura. Então o primeiro R a gente já sabe o que faz, né? Ler ou leitura, read. A segunda letra é o E de eval, ou seja, avaliação, avaliar, evaluation, ok? A terceira letrinha aqui é o P de print. A gente já viu em algumas linguagens de programação a palavra print, né? O que ela faz? Ela imprime na tela alguma coisa, algum dado que é passado para ela. Então, é impressão, print. E o L também é um termo que a gente usa bastante, que é o termo loop, né? Que é o que a gente conhece como laço de repetição dentro das linguagens. Toda linguagem tem seu laço de repetição, tem seu loop. O while, o for, etc. O do while. Então, esse L de loop aqui significa um ciclo, uma repetição. Então, a gente tem as quatro letrinhas aqui do REPL, que é read, eval, print, loop. Mas o que é isso, né? Esse read, eval, print, loop. Isso aqui o que é? É um loop de leitura, avaliação e de impressão, o REPL. O que faz esse REPL? Pensa quando a gente está programando, por exemplo, em Python. Primeiro, a gente escreve uma linha lá no interpretador do Python. Lembra o IDLE do Python? Ali o IDLE do Python é um REPL, tá? As linguagens de programação de scripts, né? Ou linguagens interpretadas, essas linguagens, elas funcionam e elas têm um REPL, tá? O REPL dessa linguagem, o que ele faz? Você escreve uma linha. O que você faz? Você escreve uma linha de código, uma sequência, né, de instruções. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ler. Ele vai ler essa informação, read, tá? Quando ele termina de ler essa expressão que você dá enter lá e envia, o que o interpretador do Python, por exemplo, vai fazer, né? O REPL do Python, né? Pode ser de outras linguagens, que são interpretadas ou são linguagens de scripting, né? O que ele vai fazer? Ele leu a linha que você digitou, ele vai ler, ele vai avaliar, ou seja, vai verificar se a expressão que você escreveu lá é uma expressão da linguagem, tá? Ele vai avaliar e vai executar aquilo, vai gerar o que aquela expressão está fazendo. Se aquela expressão está x igual a 2, ele vai colocar o valor 2 dentro de x. Ou print olá, ele vai avaliar aquela expressão de print olá. A terceira opção, a terceira letrinha aqui, que é o print, o que ele vai fazer? Depois que ele leu, ele avaliou a expressão, ele vai imprimir o resultado daquela impressão, tá? Daquela expressão, ok? E depois o que ele faz? Loop. Ele vai repetir isso aqui toda vez. Se digita um comando numa linguagem interpretada, ele passa pelo um read, eval, print. Aí faz o loop. Read, eval, print. Faz o loop. Read, eval, print. E faz o loop. Então ele fica nesse loop constante, tá? É isso que uma linguagem que tem o REPL faz, tá? Linguagens interpretadas, linguagens de script, tá? Como Python, Lua, JavaScript, Lisp, Clojure, são linguagens interpretadas, são linguagens que têm REPL, correto? Quando a gente está programando em Python, por exemplo, se eu abrir o editor aqui, o interpretador de comando de Python, está Python, isso aqui que a gente está vendo é o REPL do Python, né? Então eu posso digitar print, olá. O que ele vai fazer? Quando eu dar Enter, ele vai ler isso aqui, vai avaliar e vai imprimir o resultado para mim, vai repetir, ó. Pô, voltou aqui para eu colocar outro comando. X igual a 2. Leu, né, o valor, interpretou e atribuiu. Olha lá, o X agora tem valor 2. Isso aqui é o REPL, tá? Outras linguagens têm isso, como a gente viu a linguagem, por exemplo, em JavaScript. Nós vamos criar uma variável. Então ele leu a variável, avaliou e vai imprimir pra gente, ó. 2. Isso aqui é o REPL faz. Nós temos também no JavaScript, tá? Porque é uma linguagem de script, é uma linguagem interpretada. O print do JavaScript é esse console.log, tá?
Vamos dar uma olhada. Isso aqui a gente está no meu computador, né? Mas nós temos uma opção de fazer esse REPL de maneira online. Isso é muito interessante para quando a gente não tem a linguagem instalada no computador, a gente está sem o computador na hora. Então a gente pode testar isso de maneira online. Vou apresentar para vocês um programa chamado REPL.it, tá? É um site chamado REPL.it. REPL.it, você dá um enter lá no seu navegador, ele vai acessar esse site aqui, tá? Lá nesse site a gente tem a opção Start Coding aqui, tá? Nós clicaremos nessa opção e ele vai nos abrir essa janela para a gente dizer qual linguagem que a gente quer, tá? Então a gente pode pegar o Python, JavaScript, podemos colocar Lisp, Clojure, né? E as outras linguagens interpretadas, Ruby, né? Tem aqui. A gente clica, vamos pegar o Python aqui, por exemplo. Ele vai abrir um REPL para o Python, né? Então eu vou selecionar Python e vou clicar em Create REPL, tá? O que ele vai nos entregar aqui? Quando eu fizer isso, ele vai abrir essa tela aqui, essa aba aqui no nosso navegador, com três abinhas aqui. A primeira aba são todos os arquivos, que eu posso criar vários scripts, né? Por exemplo, Python tem um main.py, posso criar outros aqui, né? Para criar minhas funções, modularizar, etc. E aqui eu tenho eu clico no meu texto aqui do Python e aqui ele vai abrir para mim o conteúdo dele, né? Meu arquivo abriu o conteúdo. Aqui eu digito o conteúdo. Quando eu digitar o conteúdo aqui e clicar em Run, aqui em cima nesse verdinho, ele vai executar aqui no REPL. É muito interessante isso, tá? Por exemplo, eu digitei aqui, criei uma lista, essa lista tem Python, Lua, Lisp, JavaScript, uma lista de strings, né? De str. Guardei ela dentro de uma variável chamada linguagens, essa variável é do tipo lista agora, né? Aí eu fiz um loop para percorrer ela. Para li, criei uma variável in linguagens, ou seja, dentro daqui da lista. Então eu criei uma variável aqui dentro de linguagens, li, dentro de linguagens, e vou mandar imprimir. Ele vai imprimir linguagem com REPL, vai imprimir cada uma dessas variáveis, esses valores aqui dentro da nossa lista. E depois eu mandei um print fim aqui no final, depois o loop ele fica executando tudo que tá aqui dentro, né? Tudo que tá para frente aqui está executando. Então, ó, cliquei em Run, ele executou linguagem com REPL, Python, Lua, Lisp e JavaScript. O que está aqui dentro dessa lista, depois printou o fim. Tá? É muito interessante esse REPL. Vamos abrir aqui no nosso navegador aqui o REPL. REPL.it. Vamos abrir aqui e vamos fazer um teste, tá? Estou aqui no site Start Coding. Aqui, cliquei, vou selecionar o Python, tem outras, ó, JavaScript, né? Vamos ver outra aqui, temos Clojure, temos Lisp, tá? Temos Ruby, temos outras linguagens aqui. Vamos pegar o Python, tá? Criar REPL, Create REPL, né? Então estamos no REPL aqui, né? Abriu pra gente 3 abinhas aqui, onde tem as nossas listas de arquivos Python, o conteúdo do nosso arquivo, que a gente clica aqui, abre o conteúdo, e o nosso REPL aqui do lado, tá? É a mesma coisa que eu estou abrindo aqui, tá? No meu computador, isso aqui, o REPL, né? Do Python. Então aqui no arquivo principal eu vou digitar, ó, print, olá, tá vendo? E eu vou clicar em Run. Olha lá, executou, olá. Então já conseguimos, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Tá vendo que ele já imprimiu aqui olá. Vamos continuar. Se eu digitar linguagem igual a Python, e vou colocar um print. Eu programo em... Vou colocar aqui a linguagem. Linguagem. Olha aqui, ó. Eu programo em... Deixa eu só redimensionar aqui, né? Eu programo em Python. Tem que imprimir aqui pra gente no REPL. Vamos olhar aqui. Executar. Eu programo em Python. Olha que interessante, né? Então eu consigo fazer tudo aqui. Por exemplo, se fosse fazer funções mais complexas. Vou apagar isso aqui e vou colocar def soma. Vou colocar 2 variáveis, A e B. Retorna A mais B, né? Vou criar uma função aqui de subtração. A menos B, A e B, né? Retorne A menos B, né? E aqui eu posso usar, por exemplo, soma. Eu quero que some... Vou mandar um print aqui, ó. Imprima, soma, 2 e 4. Imprima, subtração, 1 e 10, né? Vamos ver se aqui funciona. Vamos dar um run aqui. Lá, 6 e 9, tá? Se eu digitar, por exemplo, soma,
Pode ver que aqui no REPL ele nos deu a documentação, olha que interessante. Soma recebe dois parâmetros, dois argumentos, né? O A e o B, correto? Como que eu escrevo a documentação para isso aqui? Aqui dentro do Python eu posso colocar, olha que legal, esses três aspas aqui para criar a documentação. Soma retorna a soma de A mais B. Pronto. Coloquei aqui entre aspas, vamos colocar soma aqui, ver o que acontece? Olha lá, função main. Aí eu cliquei lá, apareceu soma retorna a soma de A mais B. Isso é uma documentação de código. Interessante, né? Então eu posso escrever aqui meu programa dentro desse REPL e ele executar ali no terminal, tá? Posso fazer, por exemplo, aqui eu posso criar um outro arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, funções.py. Eu vou criar nossa função de soma, etc, tudo aqui dentro. Deixa eu só voltar que eu apaguei aqui. Vou recortar aqui e vou colar lá dentro, só pra gente ver, ó. Olha que interessante. Sub retorna a subtração de A menos B. De A por B. Vamos colocar assim, mais descritivo, né? Por B aqui, né? E nos faz a subtração. Pode ver que se eu executar isso aqui, ó, tá vendo que o que aconteceu, ó? Lá no meu arquivo main, que é o meu arquivo principal, ele tentou executar soma 2 e 4. Só que esse soma 2 e 4, deixa eu dar um espacinho aqui, por questão de convenção. O código funciona igual, mas é mais fácil de ler, tá? Ele procurou soma aqui dentro do arquivo main, mas o soma não tá aqui. O soma, a função, ela tá escrita aqui, né? Como é que eu faço para importar? Então eu vou usar o recurso de import do Python. Então vamos fazer assim, ó. From funções, né? Funções, import quem? Quem que tá aqui dentro? Soma e sub. Vamos lá. Soma e sub. Olha lá que interessante. Vamos ver se vai funcionar agora? Olha lá. 6 e 9. Então eu consegui fazer um import. Existe um outro import no Python que a gente importa inteiro, que é assim, ó, import funções, tá? Import funções. Deixa eu comentar isso aqui de cima, apagar isso aqui. Funções. Aí como é que eu acesso a soma que está dentro desse pacote de funções aqui? Pode ver que eu executar vai dar erro, ó, tá? Porque a soma não foi definida. Então eu faço assim, ó, funções.soma. Funções.sub. Olha lá que interessante. Vou dar um run aqui. 6 e 9. Tá vendo? Então eu consigo fazer os programas aqui, até complexos, dentro do REPL, né, desse site REPL.it, certo? Então treinem aí, tá? Vamos fazer vou compartilhar uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer no REPL, beleza? E vou compartilhar um questionário também, certo? Ah, só um detalhe. Existem outras... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem como a gente voltar para o REPL aqui. A gente pode testar outra linguagem. Por exemplo, se eu clicar aqui e colocar JavaScript, tá vendo? Vou criar um REPL por JavaScript. Olha lá, tem os arquivos vão ser criados aqui. Olha lá, tá executando o REPL, né? Tem meu index. Eu vou colocar aqui um console.log, que é o print do JavaScript. Vamos ver se vai funcionar. Olá, tá vendo? Vou criar a mesma coisa das linguagens. Ó. Vou criar uma variável de linguagem. Let seja linguagem igual a uma lista. Vou colocar Python, JavaScript, Lua, é uma linguagem também, tá? De script, vou fazer um for aqui. É um pouquinho diferente o for do Python pro JavaScript, né? Esse for aqui eu tenho que iterar dentro dele, né? Tá dizendo aqui, ó. Seja uma variável i, que começa de 0 e vai até o tamanho máximo da nossa lista, ou seja, 1, 2, 3, até 3. I mais, eu incremento o i. Vou mandar ele dar um console.log e vou mandar imprimir o quê? A variável linguagem e eu quero acessar o índice i. Isso aqui é para fazer um for no JavaScript, né? Ele vai ter que imprimir aqui, se tiver tudo certo. Vamos ver? Olá, Python, JavaScript, Lua, ok? Poderia fazer aquela mesma coisa das funções. Function soma, por exemplo, A e B, e vai retornar assim. Isso aqui é uma função em JavaScript. Tá vendo que estou usando o mesmo wrap que eu usei do Python. Vou colocar aqui a sub.
Vamos dar um print aqui, console.log, soma 2 e 4, console.log, sub 1 e 2. Vamos olhar? Ó, esqueci o ponto e vírgula aqui, mas o JavaScript entende também, mas é convenção de colocar, tá? Ponto e vírgula no JavaScript, ó, 6 e 1. Certo? Vamos testar então esse REPL. Vou deixar o link para vocês e também da apresentação. Valeu!